Olha, é até difícil de imaginar hoje, mas no comecinho da Idade Moderna, a Europa Ocidental era praticamente unida por uma única fé. Só que, em poucas décadas, essa unidade se quebrou, se estilhaçou num mosaico de crenças que competiam entre si. Como é que um continente inteiro mudou sua forma de pensar sobre Deus, sobre o poder e até sobre a salvação? Vamos mergulhar nas peças-chave dessa história. Dá uma olhada nessas duas imagens. De um lado, a gente vê um altar católico super rico, cheio de detalhes, estátuas, ouro. Do outro, um altar luterano, bem simples, focado só na cruz. Os dois são cristãos, claro, mas representam visões de mundo que são completamente opostas. A grande questão é, como que uma fé única pôde se dividir de uma forma tão dramática? Bom, para entender essa ruptura, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a crise que abalou a Igreja Católica. Depois, a faísca que Martinho Lutero acendeu. Aí, vamos ouvir outras vozes que surgiram nesse movimento, a reação poderosíssima da Igreja e, por fim, como ficou esse novo mundo religioso que nasceu de todo esse conflito. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o cenário da época. Durante a Idade Média, a Igreja Católica não era só uma instituição religiosa. Não mesmo. Ela tinha um monopólio do conhecimento e um poder gigantesco sobre a vida e a morte de todo mundo. E todo esse poder se mostrava em forma de riqueza. Construções monumentais, como a Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, eram um símbolo dessa grandiosidade toda. O problema? O financiamento de obras como essa vinha de práticas que, aos poucos, começaram a gerar um descontentamento muito profundo. Duas dessas práticas, em especial, estavam no centro de toda a polêmica. A simonia, que era basicamente a venda de cargos na igreja ou de relíquias sagradas, e as indulgências, que era, na prática, a venda do perdão de Deus. Ou seja, a salvação tinha um preço. Essa frase é famosa, e dizem que era o que os pregadores da época falavam para convencer as pessoas. Ela ilustra perfeitamente o problema. A relação com Deus tinha virado um negócio, uma transação. Para muita gente, a fé estava sendo corrompida, e a indignação crescia ali, em silêncio. Só faltava uma faísca. E essa faísca veio de um monge agostiniano chamado Martinho Lutero. A intenção inicial dele não era destruir a igreja, mas sim reformá-la por dentro, sabe? Ele queria resgatar o que, para ele, era a verdadeira mensagem do cristianismo. Em 1517, Lutero tornou público seu descontentamento. Ele publicou as famosas 95 Teses, um ataque direto, sem rodeios, à venda de indulgências. Ele pregou o documento na porta da igreja de Wittenberg, e o que era para ser um debate teológico local, acabou virando uma revolução em toda a Europa. Então vamos lá. O ponto central do argumento de Lutero era este: a salvação não se compra. Ponto. Ela vem da fé e do arrependimento verdadeiro. O perdão de Deus não podia ser uma mercadoria, algo que a igreja vendia. Uma ideia simples, mas ao mesmo tempo devastadora para a autoridade do Papa. A reação da igreja foi, como era de se esperar, implacável. Lutero foi excomungado, expulso da igreja e teve que se exilar. Refugiado no castelo de Wartburg, ele fez talvez o seu ato mais revolucionário de todos. Ele traduziu a Bíblia para o alemão. Pela primeira vez na história, pessoas comuns podiam ler as escrituras na sua própria língua, sem precisar de um padre para intermediar. E a partir daí, uma nova doutrina começou a tomar forma. O luteranismo defendia que a salvação vem só pela fé, que a Bíblia é a única autoridade máxima, e simplificou radicalmente os rituais. Isso tudo tornou a religião algo muito mais acessível, mais pessoal. A coragem de Lutero acabou abrindo a porteira. Uma vez que o poder absoluto da Igreja Católica foi quebrado, outros teólogos, outros reformadores por toda a Europa se sentiram à vontade para apresentar suas próprias interpretações da fé cristã. E um dos mais influentes desses novos reformadores foi o teólogo francês João Calvino. As ideias dele se espalharam até mais do que as de Lutero em algumas regiões, moldando a cultura e a economia de lugares como a Suíça, a Escócia e partes da França. A ideia central do calvinismo era a predestinação, a crença de que Deus já tinha decidido desde sempre quem seria salvo. E um sinal dessa escolha divina seria o sucesso material, conquistado com muito trabalho duro. Essa mentalidade, claro, caiu como uma luva para a classe de comerciantes e para a burguesia que estava crescendo na época. Aqui a gente consegue ver bem as diferenças. Enquanto o luteranismo focava na fé, o calvinismo trazia essa ideia de predestinação. A liderança também mudou completamente. Os príncipes locais apoiavam Lutero, já os calvinistas eram guiados por anciãos da própria igreja.
E na Inglaterra, bom, lá a história foi outra, com a motivação sendo puramente política e o próprio rei virando chefe de tudo. Pois é, na Inglaterra, a reforma foi um ato político. Simples assim. Quando o Papa se recusou a anular o casamento do rei Henrique VIII, a solução que o rei encontrou foi genial, do ponto de vista dele: romper com Roma. E através do ato de supremacia, ele mesmo se declarou chefe da nova Igreja da Inglaterra. Diante dessa perda gigantesca de fiéis e da fragmentação de seu poder, é óbvio que a Igreja Católica não ia ficar parada. Ela organizou uma resposta, e foi uma resposta vigorosa, com várias frentes, que ficou conhecida como Contra-Reforma. A peça central dessa reação toda foi o Concílio de Trento. Foi uma longa série de reuniões onde as maiores lideranças da Igreja debateram como combater o avanço do protestantismo e, ao mesmo tempo, como reformar a própria instituição por dentro. As decisões mostram uma estratégia dupla. Por um lado, eles reafirmaram com toda a força a doutrina tradicional e a autoridade do Papa. Por outro, criaram ferramentas novas, como jesuítas para expandir a fé pelo mundo e o Index para controlar a circulação de ideias que eles consideravam perigosas. E para garantir a pureza da doutrina, o Tribunal da Santa Inquisição foi fortalecido. Ele se tornou um instrumento poderosíssimo para perseguir qualquer um que desviasse da fé oficial, usando métodos que hoje a gente considera brutais para impor a obediência religiosa. E assim a gente chega ao legado de tudo isso. A reforma e a contra-reforma não mudaram só a religião. Elas redesenharam o mapa político, social e cultural da Europa, para sempre. Essa nova realidade é perfeitamente capturada nessa pintura, que é uma alegoria. A Europa agora estava dividida. De um lado, barcos católicos, do outro, protestantes, e os dois pescando almas num mar de incertezas. A competição por fiéis se tornou acirrada e, em muitos casos, muito violenta. Mas aí fica a pergunta: como que as ideias de Lutero e dos outros se espalharam tão rápido, numa época sem internet e sem nada do que a gente tem hoje? A resposta está aqui: a prensa de tipos móveis de Gutenberg. Essa tecnologia permitiu que panfletos, teses e bíblias traduzidas fossem impressos em massa, levando as ideias da reforma a um público que jamais seria alcançado antes. E isso nos deixa com uma reflexão final. A reforma protestante não foi só sobre religião. Ela foi a maior prova de como uma ideia poderosa, quando encontra a tecnologia certa para se espalhar, tem o poder de desafiar impérios e transformar a sociedade de um jeito irreversível. Uma lição da história que, se a gente parar para pensar, ecoa com muita força até hoje.